Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é o coração da Gestalt terapia, o contato. E olha, não estamos falando só de toque físico, não. A gente está falando de algo muito mais profundo. O processo de como nós experienciamos a vida, como satisfazemos nossas necessidades e, o mais importante de tudo, como a gente cresce como pessoa. Vamos começar com uma pergunta que eu acho todo mundo já se fez em algum momento. Quem nunca teve aquela sensação de que faltava alguma coisa, sabe? Um sentimento de estar incompleto, como se um ciclo não tivesse se fechado? Pois é, esse sentimento universal é o que a Gestalt terapia chama de Gestalt inacabada. A palavra Gestalt, para simplificar, significa um todo, uma forma completa. Então, uma Gestalt inacabada é justamente isso, uma experiência que ficou ali em aberto. E é daí que a gente parte hoje. Ok, vamos ao conceito principal. O que é exatamente esse tal de contato? Pensa nele como a base de toda a nossa experiência psicológica. É o jeito ativo que a gente tem de interagir com o nosso ambiente para conseguir o que a gente precisa. Na verdade, toda e qualquer experiência é um tipo de contato. É o nosso jeito de se relacionar com o que não sou eu, ou seja, com tudo que está fora da gente. E onde é que isso acontece? Em um lugar que a gente chama de fronteira de contato. Imagina essa fronteira como uma espécie de membrana viva, dinâmica, que fica entre nós e o mundo. É exatamente ali nesse ponto de encontro que a gente seleciona o que entra, rejeita o que não serve e, o mais importante, assimila novas experiências. É o palco onde todo o nosso aprendizado e crescimento acontecem. Um contato saudável, então, não é só uma interação qualquer. É um processo que nos expande, que integra quem a gente é e nos torna mais capazes. Como disse o próprio Fritz Perls, um dos criadores da Gestalt, o contato é o verdadeiro motor do nosso desenvolvimento. Certo, mas como é que esse processo todo funciona? Ele não acontece de qualquer jeito, de forma aleatória. Existe um agente, digamos assim, uma força que organiza a nossa experiência, que define o que é importante em cada momento. E esse agente, a Gestalt terapia chama de Self. Agora, atenção para esse ponto que é crucial. O self não é uma coisa fixa, uma pecinha dentro da gente. Muito pelo contrário, ele é um processo criativo, super flexível. Ele se adapta ao momento, às nossas necessidades, ao ambiente. É o sistema que permite que a gente interaja e responda ao mundo. E esse self funciona de três maneiras diferentes, que trabalham juntas, em equipe. Primeiro tem o modo IDS. Ele está ligado às nossas sensações, ao corpo, às necessidades básicas que surgem, tipo fome, sede. Depois entra em cena o modo ego, que é a função da escolha. É ele que olha para o ambiente, vê as opções e decide o que fazer. E por último, tem o modo personalidade, que age depois que a necessidade foi atendida. É ele que assimila a experiência e a integra na nossa identidade, em quem a gente é. Agora, para tudo isso não ficar só na teoria, vamos fazer o seguinte: vamos acompanhar uma pequena história, assim a gente consegue ver como esses conceitos todos funcionam na prática, seguindo o ciclo completo de uma única necessidade do comecinho ao fim. Imagina só uma pessoa trabalhando, sentada na sua mesa. De repente, ela começa a sentir um incômodo, uma agitação, mas não sabe direito o que é. O que será que é isso? A gente vai usar essa história para passar pelas 4 fases do ciclo de contato e ver como o self atua em cada uma delas. Esse aqui é o nosso mapa. O ciclo todo se divide em 4 fases bem claras: o pré-contato, o contatando, o contato final e o pós-contato. Vamos ver cada uma delas acontecendo na nossa história. Então, voltando para a nossa história, a pessoa está lá na mesa e sente aquela agitação. O corpo dela é o fundo da experiência e essa sensação é a figura que começa a aparecer. Mas ainda não está claro o que é. É fome? É sede? É tédio? Isso é o pré-contato. A necessidade existe, mas ainda não foi identificada. Aqui, o self está operando totalmente no modo id. Aí a pessoa começa a olhar em volta. Ela vê uma garrafa de água, pensa na cozinha, lembra do trabalho que está fazendo, as possibilidades começam a aparecer. Ah, acho que estou com sede. A figura da sede finalmente fica nítida. Então ela decide, vou levantar e buscar água. Esse momento é o contatando. O self, agora no modo ego, está ali, deliberando, escolhendo o que fazer para satisfazer a necessidade. E agora vem o ponto alto. Ela chega na cozinha, pega um copo, enche de água geladinha e bebe. Naquele exato momento, o mundo em volta parece desaparecer. O foco é total na ação de beber, na sensação da água fria. Não tem mais pensamento, não tem deliberação. A pessoa e a ação viram uma coisa só.
Esse é o contato final. É o pico da experiência, uma entrega total. Depois de beber a água, vem aquela sensação de alívio. A sede passou, a agitação foi embora. Ela volta para a mesa se sentindo melhor, renovada. O ciclo se fechou. Agora começa a fase de pós-contato, que é a hora de digerir a experiência. O que foi assimilado se torna parte do fundo de quem ela é. O selfie agora, no modo personalidade, integra esse aprendizado, fortalecendo a identidade. Então, o que acontece quando a gente completa um ciclo como esse? E, talvez mais importante, o que acontece quando a gente não completa? Basicamente, existem dois caminhos possíveis. Um deles leva ao crescimento e o outro, à estagnação. Aqui a gente vê os dois destinos claramente. Quando o ciclo se completa, a gente assimila algo novo, se transforma e cresce. É como se fosse uma nutrição psicológica. Por outro lado, se o ciclo é interrompido, vamos supor que a pessoa se distraiu e nunca foi beber a água, a energia fica bloqueada. A necessidade que não foi satisfeita cria uma gestalt inacabada, e isso nos leva a ficar estagnados. Essa citação resume tudo de uma forma brilhante. Esse processo contínuo de fazer contato e assimilar o que vem de novo é a dinâmica da vida. Para a gente se manter saudável, a gente precisa interagir com o novo, digerir isso e se transformar. É um ciclo vital, a gente se preserva através da mudança constante. Certo, depois de toda essa teoria, a pergunta que fica é: por que isso importa na prática? Por que entender esse ciclo todo pode fazer alguma diferença no nosso dia a dia? Vamos resumir os pontos principais? Resumindo a ópera, tudo o que nos faz crescer e sentir satisfação na vida segue esse padrão. O contato é a base de tudo. Fechar esses ciclos de necessidades nos nutre psicologicamente. Agora, deixar esses ciclos abertos, por outro lado, nos deixa meio presos, com uma energia bloqueada e aquela sensação constante de que algo ficou por fazer. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Olhando para esse ciclo todo, que necessidades não atendidas, que ciclos que foram interrompidos, que gestaltes inacabadas podem estar aí na vida de alguém só esperando uma chance para finalmente poderem se completarem? Vale a pena pensar nisso.